Fica aí, então, mais uma dica, eu, Augusto Moretti, trazendo para vocês mais uma dica para o nosso canal Catador de Luxo. Hoje falando sobre a série A Roda do Tempo. Quem já ouviu falar, já assistiu essa série? Não? Então você vai saber tudo sobre essa série hoje. Pelo menos tudo que eu posso falar sem estragar a história, ok? Vem comigo. Bem-vindos! A série Roda do Tempo é uma série original do Amazon, né? E é uma série que já tem 2 temporadas, tá vindo por aí uma terceira, cada temporada com 8 episódios. Qual é que é a moral da história? É, na verdade, uma série estilo fantasia, tipo estilo Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né? Mas bem mais suave, ok? A história se passa numa terra em que não sabemos exatamente o ano. Não sabemos se é passado ou se é futuro, ou se é até, quem sabe, numa realidade paralela. Então por isso só, né, já é muito intrigante. O que primeiro chama atenção quando começa a ver a série? Que parece que todas as mulheres nessa realidade, nessa terra, todas as mulheres ou quase todas têm poderes sobrenaturais. Que tipo de poderes? Algumas têm poder de cura, outras têm o poder de manipular os elementais como o fogo, a água, a terra, o ar. As mulheres que possuem esse poder, né, sobrenatural, assim, mais evidente, mais aflorado, elas são chamadas de canalizadoras. E as que têm, então, esse poder mais forte, elas são procuradas, então, ali por uma entidade, uma organização de fim religioso, de fim político, de fim, vamos dizer assim, de fim até policial, né? Que são as Aes Sedai. Eu já vou falar mais sobre elas. Guarde aí. Os homens, vocês vão me perguntar, mas e os homens? Os homens não. Os homens não podem apresentar esses poderes sobrenaturais, não podem desenvolver. E os homens que apresentam esses poderes sobrenaturais, desenvolvem esses poderes, eles são vistos por todos da população como malucos e perigosos, porque o homem com o tempo desenvolve um tipo de uma loucura que ele se torna extremamente instável. Por isso que existem as Aes Sedai, que é exatamente para estar caçando, fiscalizando e eliminando esses homens, porque o poder é só das mulheres, o poder emana da luz e é só das mulheres. Nossa, um filme, como é que eu vou dizer assim, feminista, uma série feminista? Não é bem por aí, calma aí. Então, como eu estava falando, as Aes Sedai, elas moram todas num tipo, um mosteiro, um convento, chamem como quiser, que é chamado de a Torre Branca, certo? Então lá elas habitam a Torre Branca e quase todas as Sedai, quase todas, elas possuem como é que eu vou dizer assim, um guardião, certo? Esse guardião seria então como o escudeiro, o protetor da Sedai. Então quase todas, exceto lá, assim como tem diferentes ordens na igreja católica, né? Só fazendo uma comparação, de comparação, nas Aes Sedai também tem as diferentes vertentes ali, que tem algumas que não tem guardião, mas a maioria delas tem um guardião. E a história começa exatamente com uma Aes Sedai específica e um guardião específico. A Aes Sedai específica é a Moiraine, certo? Seria talvez até a principal da história. E o guardião dela é a Ulan, certo? Ambos estão numa missão secreta, certo? Uma missão que ninguém sabe, só mesmo eles, em busca do dragão renascido. Que dragão renascido? Quem é o dragão renascido? O dragão renascido, diz a profecia, sempre tem uma profecia, né? Que seria um homem dotado de muito poder e de tempos em tempos, na roda do tempo, daí o nome da série, na roda do tempo, renasce para apaziguar os ânimos, né? E impedir o domínio das forças das trevas. O dragão renascido, ele também pede que o tenebroso
domine o mundo com suas tropas bestiais e com a sua força das trevas e controla os Trollocs. Os Trollocs são uma espécie de criaturas que são meio bicho e meio gente. E a Aes Sedai, Moiraine e o seu guardião estão atrás da profecia que está prestes a se cumprir, ou já se cumpriu, de que irá surgir o dragão renascido. Mas quem é esse dragão renascido, Augusto? Aparece na história? Bom, se eu falar isso pra vocês, vai dar spoiler, eu vou estragar de contar a série, né? Mas a Aes Sedai Moiraine tá atrás do dragão renascido, tá atrás, suspeita que seja um dos 4 que vivem todos na mesma aldeia, né? Que seria o Mat, o Rand, também conhecido como Rand al'Thor, o Perrin, e também teria a Egwene, né? A Egwene que também seria, então, não seria provavelmente um dragão renascido, mas estaria então ali para trabalhar, apoiar, enfim, o dragão. Então ela suspeita que seja um desses 4, ela tem quase que certeza. Então ela chega lá naquela aldeia. Aí daqui a pouco tu vai me perguntar, mas Augusto, e quando a Moiraine descobrir quem é o dragão, o que ela vai fazer? Bom, ela vai levar para a Torre Branca. Para quê? Para que lá o dragão seja doutrinado, ensinado, educado, né? Pelas Aes Sedai, ou seja, pelas mulheres que têm os poderes sobrenaturais, para que ele atinja o seu máximo de poder para combater a volta do Tenebroso, né? Da força das trevas. Esse é o propósito da missão secreta da Aes Sedai. Vão surgindo vários personagens, tem questões ali políticas, tem questões de... Enfim, bem como eu disse, meio Senhor dos Anéis, meio Game of Thrones. Há mais ou menos 3.500 anos atrás, o dragão renascido impediu que o Tenebroso dominasse a Terra, né? Então ele controlou, digamos assim, as forças das trevas, o dragão renascido. Mas, ao que tudo indica, isso que aconteceu há 3.500 anos atrás, na roda do tempo, o mundo girou, a roda girou e as coisas desandaram. Não fica bem claro na história, certo? Vocês é que vão ver, vão analisar e vão dizer. Passaram-se 3.500 anos, mas as coisas evoluíram ou elas retrocederam? Vocês é que tem que analisar e dizer. Mas basicamente é essa a história. É uma história que fica muito mais fácil de entender, de compreender, se a gente for traçar um paralelo com as religiões que a gente já conhece, com a reencarnação do espiritismo, né? Para quem é espiritualista, vai entender mais facilmente a série e vai gostar. Eu acho que vai gostar. Eu vi todas as 2 temporadas e gostei. Estou ansioso esperando pela 3ª. Então fica então aí para vocês essa dica de série. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem um like e, se puderem, compartilhem o vídeo com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu! Obrigado!